E não quero deixar minha amiga, minha parceira, minha colega de trabalho, Maria Fernanda Passos, boa noite. Desculpa pelo atraso de deixar você. Imagina, imagina. Boa noite, Thalita. É um prazer estar aqui contigo. Estou muito feliz, fiquei muito feliz com o teu convite. Estou muito feliz com o teu programa. Acho que é muito bacana ver o teu trabalho valorizado, ter esse espaço. Tu que sempre teve, te posicionastes muito e falava sempre sobre essa questão da cultura e hoje poder estar dialogando a partir desse lugar e dessa visão, né, sobre a política como um todo é muito legal e eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje interagindo contigo. Eu estava ouvindo o Guilherme, que é sempre uma aula, e longe disso, né? Eu vim aqui bater um papo contigo. Que bom. Gente, inclusive, deixe-me apresentar a Maria Fernanda Passos. Ela é jornalista, feminista, mãe, vereadora pelo Partido dos Trabalhadores em Jaguarão, no Rio Grande do Sul, e ela atuou também como gestora cultural por anos. Então, é alguém que sabe muito bem aí, né, e tem na sua experiência esse lugar mesmo do entendimento da cultura enquanto, digamos aqui, investimento, né, Mafê, enquanto uma prioridade como política pública, de política pública. Mas antes de falarmos especificamente de cultura, né, eu acho que tudo envolve cultura de alguma forma, eu queria te pedir, Mafê, para você fazer uma avaliação, pegando inclusive um gancho da conversa que você fez com a deputada Samia Bonfim. A Mafê, inclusive, ela tem um programa, ela tem um canal, um podcast, né, Mafê, no Cultiva. É um programa de entrevistas. Eu vou até pegar o link depois, vou até divulgar aqui e colocar para vocês também. Acompanhem, porque ela faz grandes entrevistas com figuras muito conhecidas, inclusive aqui nossas. E né, numa das conversas, uma das entrevistas que você fez com a deputada Samia Bonfim, vocês dialogavam e comentavam, Mafê, sobre uma falta de renovação de linguagem para construir um diálogo com a juventude, uma renovação da esquerda mesmo e que há, de alguma forma, um descolamento, um distanciamento, inclusive fazendo um diálogo até com o que eu estava conversando com o Guilherme um pouco sobre isso. Queria uma avaliação sua, como é que você vê, você que inclusive é parlamentar, mas é mãe também, quer dizer, conversa com mães e adolescentes, esse seu entendimento do que você entende como esse distanciamento e o que é preciso para a gente fazer essa renovação de fato. Eu acho que essa é como naquele papo com a Sam, essa é a pergunta de 1 milhão, né? Assim, a gente não tem a solução do que é preciso fazer para que a gente consiga estabelecer um diálogo com as novas gerações. A gente se questiona muito sobre isso dentro do campo da esquerda, né? Que a esquerda está envelhecendo e está se distanciando não só geracionalmente, mas também da compreensão desse mundo que a gente vive hoje, né? Com as novas tecnologias, big techs, redes sociais, com a velocidade das coisas, né? Com as outras formas de se conectar, o atropelo das subjetividades, assim. Então, eu acho, Thalita, que a gente precisa, e aí pegando um pouco do gancho do que tu estava falando com o Guilherme, que eu costumo falar sobre isso também, que é primeiro acabar com essa coisa da esquerda palestrinha, né? De chegar sempre num ar de superioridade, de achar ou porque a gente é mais velha, né? Ou porque tem mais acúmulo ou conhecimento, ou, né? Que eu sei mais do que quem tem as suas vivências. Acho que saber ouvir e a partir da escuta agir é um importante passo para isso. Né? A outra é a questão da nossa burocratização institucional, partidária e até de alguns movimentos sociais, e por isso que é tão importante a gente falar sobre a cultura, porque eu acho que a cultura consegue romper com isso, né? As atividades culturais, artísticas, elas rompem com isso, com essa burocratização, por exemplo, aquela coisa assim de tu fazer uma reunião para marcar uma outra reunião e daquele encaminhamento de reuniões, e aí fica sempre um que fala e todos os outros só escutam. Então, qual juventude vai se interessar por participar dessa. Eu que travei ou foi a Mafê?
Só me respondam aqui, porque só me respondam se fui eu ou se foi a Mafê, porque vou até tirar ela aqui. Foi a Mafê. Tá, já vi a resposta aqui de vocês. Jaguarão travou. É isso, gente. Deixa eu ver se a Mafê ela retorna aqui, ela retoma a conversa conosco. Eu vou aproveitar e vou ler os superchats aqui, alguns comentários que foram chegando ainda na conversa com o Guilherme, tá? Aqui, olha só, Pataquá me perguntando se eu já falei sobre o corte na Aldir Blanc. Já falei na semana passada, 2 vezes. Eu quero, inclusive, tentar, né, a gente ter aqui a deputada Jandira Fegali, que foi uma das propositoras dessa lei, para falarmos sobre esse corte, mas sim, Pataquá, já falamos sobre isso. Foi um corte, lembrando, gente, a partir da aprovação do orçamento no Congresso, que retirou 84% da verba, né, enfim, do orçamento previsto na Lei Aldir Blanc, ou seja, estava previsto para um investimento aí de 3 bilhões para que isso fosse fomentado, projetos culturais país afora, e só vai ser, a partir dessa aprovação no Congresso, 478 milhões, tá? Mas sim, falamos disso. Mas aí já tem um posicionamento do governo de que esse valor vai ser recomposto a partir de portarias. O que me parece, inclusive, numa interpretação que eu faço aqui, é que essa recomposição vai ser feita porque houve um acordo, porque esse valor foi para complementar a verba que gerou em torno de 50 bilhões para emendas parlamentares. E aí, então, o governo federal vai, a partir de portarias, complementar esse valor. Mas, de novo, quero trazer aqui a Jandira Fegali para a gente poder discutir melhor essa questão, tá? Bom, agora sim, Mafê caiu, mas está de volta. Aquele clássico das lives. Clássico das lives, é isso. Caí, mas voltei. Caí, mas a gente dá a volta por cima. Então, Thalita, eu acho que é isso. Assim, eu acho que tem muitas questões que a gente precisa se aprofundar nesse sentido, sabe? E eu acho que a gente precisa, assim, acho que o primeiro passo para isso é estabelecer diálogos, conversas, movimentos e descer do salto, sabe? Para que a gente possa renovar, para que a gente possa ter novos ares, para que a gente possa garantir participação social, mobilização, todas essas angústias que nos alimentam o tempo inteiro quando a gente pensa na esquerda e nos nossos desafios, né? Com certeza. Até que dá um salve para o Leandro Fortes. Nosso Querido camarada, Leandro. companheiro aqui. Boa noite, Leandro. Que bom que você está aqui conosco. Mafê, e aí, eu quero também pegar um gancho dessa fala final, dessa conversa final com o Guilherme, para a gente falar um pouco sobre identitarismo. Eu sei que você, assim como eu, a gente já conversou em outras oportunidades, conversamos sobre isso. Acho que o Guilherme trouxe um panorama mesmo a partir, né, das estatísticas sobre as questões de raça nesse país. Mas você, como feminista e que está muito na linha de frente, como parlamentar, como atuante, como militante, inclusive, eu queria te ouvir muito como é que você tem visto essa discussão e, sobretudo, em particular, quando a gente tenta travar os nossos debates e as nossas conversas nas questões de gênero, né? Sobre as questões das mulheres e que muitas vezes são lidas também como pautas identitárias e muito dessa crítica que o Guilherme tem feito, que também se estende não só para as questões de raça, na minha avaliação, também para as questões de gênero, e, portanto, tudo que se refere às questões da mulher, de mulher, é algo como secundário, algo como não tão importante. Enfim, queria te ouvir também sobre isso. Acho que um pouco na linha do que o Guilherme falou, assim, que virou um grande espantalho essa questão do identitarismo, né? E tudo se resume à identidade por si só, o que na verdade não é. Mas eu acho que assim, ó, por exemplo, hoje tive reunião aqui na minha cidade, pelo mandato, com representantes da comunidade LGBTQIA+. E a maior preocupação deles é a questão de trabalho, entendeu? Mais do que qualquer outra coisa. Ou seja, não é possível a gente pensar as identidades sem as suas transversalidades, sem o que nos atravessa, né? E o que acaba também criando
esses pontos de encontro no que diz respeito à classe trabalhadora. Então, nisso eu concordo totalmente com o Guilherme. Agora, quando a gente enfrenta esse debate, principalmente internamente nas nossas organizações partidárias, eu acho que se trata de um problema maior e mais profundo, que é um problema de violência política de gênero, que a gente costuma falar desse tema como se fosse uma coisa só para fora, né? Que a gente fosse vítima só quando é pela extrema-direita que nos ataca, que vai lá dizer que as petistas são feias, que não sei o que mais, que as mulheres de esquerda, enfim, né? Quando o Bolsonaro diz que, né, que não estupra a Maria do Rosário porque ela é feia. Mas não, a violência política de gênero, ela também está dentro dos nossos partidos e muito como um tabu. A gente não pode falar sobre isso, porque como, né? A esquerda, não, isso não existe, não pode ser. Então, assim, eu acho que essa questão do identitarismo, ele virou quase que uma arma nesse sentido internamente, para que a gente não consiga avançar com as nossas pautas, com as nossas posições enquanto mulheres na política, mulheres que discutem, mulheres que se movimentam, entendeu? Para inferiorizar as nossas posições, e aí tudo fica nessa coisa, não, isso é identitarismo, isso atrapalha. A mesma coisa, o exemplo do ele não, até hoje nós fomos as totais culpadas do Bolsonaro ter se elegido, foi o movimento ele não, quando foi um grande movimento de rua, e mais do que isso, quando foi, eu sempre digo, uma experiência de frente ampla, porque a gente juntou mulheres de todos os setores, que se organizaram coletivamente para enfrentar o Bolsonaro e o fascismo naquele momento. Então, acho que é muito para tentar nos calar mesmo, assim, nos silenciar, no sentido de dizer que as nossas pautas são menos importantes, quando, na verdade, a gente não fala só de pautas que dizem respeito à vivência das mulheres, até porque também somos diversas, né? Nas nossas condições de classe, de raça e de tudo mais. Né? Nós pensamos os nossos lugares do olhar das nossas vivências, mas não somente a partir da nossa identidade, né? Então, eu acho que é um pouco isso, Thalita, que virou esse debate do identitarismo, né? Quer dizer, então, você, como parlamentar e como militante de um grande partido de esquerda que a gente tem no país, que é o Partido dos Trabalhadores, você ainda avalia que precisa muito para se avançar nesse sentido, nesse tipo de conversa, de debate? Por que eu estou te perguntando isso? Uma vez numa conversa com uma parlamentar, era de outro partido, ela dizia o seguinte: olha, para que a mulher seja eleita, ela precisa antes ser viabilizada como candidata. E aí já é um grande problema, já, porque existe toda uma estrutura político-partidária para que essa mulher sequer seja viabilizada para ser partidária, inclusive na hora da divisão do compartilhamento da verba partidária, né, para poder fomentar aí e ter a estrutura material para a campanha. Então, quer dizer, existe um desafio que ele é anterior a isso até, né? Claro que sim, claro que sim. Todas as conquistas que a gente tem no que diz respeito à participação das mulheres na política, tanto dentro do PT quanto fora dele, se dá por conta do movimento das mulheres. Né? Nós temos um movimento muito organizado das mulheres do PT, e por conta disso é que a gente conseguiu avançar com a questão das cotas, da representatividade, inclusive das direções partidárias. Mas até hoje a gente tem que estar brigando, e claro, por conta disso, desde o financiamento das nossas candidaturas, desde que esse recurso saia em tempo hábil para que a gente concorra, desde do processo de escuta interna, entendeu? Porque assim é cansativo tu falar e todo mundo, tá, e segue a roda, entendeu? Como se tivesse passado uma mosquinha, né? Ou aquilo que hoje tudo tem nome para isso, né? Que eu não vou saber pensar os termos até em inglês, assim, mas quando tu falas e alguém vai lá, o cara, e fala a mesma coisa que tu falou, como se fosse uma ideia dele, ou uma posição dele, e há uma tentativa de apagamento. Então, assim,
A luta para a gente ocupar, eu sou a única mulher eleita da Câmara de Vereadores da minha cidade, são 9 vereadores, eu sou a única mulher, e isso é um sintoma, né? Não é por acaso que eu sou a única mulher eleita, né? E talvez assim, a única que, sei lá, que se posiciona como feminista na cidade, porque tem isso também, né? Tem esse ônus, né, de tu te posicionar enquanto feminista, não só de ser uma mulher na política. Mas isso é um exemplo do quanto a gente está longe ainda de uma possível igualdade nos espaços de poder e de decisão, né? E que se reflete um pouco também do que é a estrutura da nossa sociedade, né, Thalita? Então é isso, assim, é claro que os partidos de esquerda, e muito por conta das mulheres de esquerda organizadas nesses partidos, avançam com as pautas que dizem respeito à igualdade, à justiça social e à presença das mulheres e da diversidade nos espaços de poder e decisão, mas isso se dá por conta dos nossos movimentos. Né, das nossas lutas, não vem, nada foi dado, ou surge porque somos de esquerda, então já é uma coisa pré-concebida, entendeu? Todo mundo é de esquerda, nós somos de esquerda, então nós queremos. Não, não é. Até porque se trata de disputa de espaço, se trata de disputa de poder, né? De decisão. Então, nessa hora, essas coisas a gente precisa estar se impondo e debatendo e comprando essas brigas para que isso avance, né? Bom, e aí, Mafê, você até me trouxe uma informação enquanto a gente estava conversando, que você tem uma grande experiência enquanto gestora cultural. Eu estava vendo, inclusive, uma fala sua, uma defesa sua, falando a respeito da defesa para que o carnaval em Jaguarão aconteça, né? E tenha ali como algo de investimento, né, de ser algo para que um entendimento de política pública. E até, inclusive, importante falar, porque tem uma ideia muito de senso comum que só existe carnaval no Rio de Janeiro e Recife e Salvador, né? Inclusive, eu ouvi muito isso um pouco antes do carnaval começar, que o verdadeiro carnaval só está nesses lugares, e eu digo que carnaval existe onde tem povo. Se tem povo no país todo, é uma festa popular. É uma festa popular que tem povo, tem carnaval no país inteiro. Né? E aí eu vi uma fala sua falando um pouco sobre isso, sobre essa defesa da manifestação, né? E isso ser lido e entendido, compreendido como importante para que o Estado, né, o município, então, possa viabilizar e garantir estrutura para a festa acontecer. E, em resumo, a gente está falando de cultura, né? De promoção de cultura, de entretenimento para o povo, enfim. Então, eu queria ouvir você sobre essa questão mesmo, um pouco dessa sua experiência que você tem enquanto gestora cultural, de estar numa cidade que é fronteiriça, de um lugar muito particular, dessa experiência de Brasil, que é muito singular, inclusive, e que está muito fora desses grandes centros. Como que é promover, pensar cultura e estar nesse entendimento mesmo de cultura enquanto política pública, né? E fomentar isso que você faz, claro, no seu trabalho como parlamentar. Eu acho que pensar política pública para a cultura também é pensar a disputa da sociedade que a gente quer, né? Eu estou aqui, como tu falaste, num lugar, numa cidade fronteiriça, onde a gente tem uma cultura muito forte do agro, da agropecuária, do boi, da soja, do arroz, e das manifestações tradicionais, né, tradicionalistas, que envolvem esse meio. Então, assim, há, inclusive, um aporte grande de recursos sempre para as manifestações dos CTGs, para cavalgadas, para gineteadas, para tudo que represente essas manifestações, e sempre é uma luta se garantir recursos, visibilidade, viabilidade para as manifestações populares que se relacionam, por exemplo, com a negritude brasileira, né? A questão do samba, a questão da capoeira, a questão das festas de religiosidade de matriz africana, né? Então, assim, eu acho que quando a gente pensa política cultural e a gente defende que essas culturas sejam viabilizadas e tenham visibilidade, a gente está falando sobre a disputa da sociedade que a gente quer.
né? Eu fui, como tu falaste, 5 anos gestora de cultura aqui, numa cidade fronteiriça, numa cidade dominada, onde a gente chegou, não tinha espaço, as pessoas... Nós tínhamos uma casa de cultura, onde aconteciam exposições, vernissagens, mas que as pessoas da cidade tinham vergonha de entrar, tinham até medo, porque era uma coisa quase um salão, né? Uma festa onde a cidade não era convidada a entrar, eram alguns poucos, né, que dominam o poder da cidade. E a gente foi fazendo toda a inversão, e claro, é importante dizer, eu sei que a gente, e que aqui, né, no canal se critica muito o governo Lula, com muita razão em vários pontos, mas é importante lembrar que os governos do PT são os governos que trabalham a pauta da cultura e que entendem a cultura como esse setor estratégico de disputa da sociedade. Porque foi através das políticas culturais no primeiro governo Lula e depois no da Dilma, enfim, que se descentralizaram os recursos, que antes só ia para o eixo Rio-São Paulo, nunca não existia qualquer outro lugar que não fosse eixo Rio-São Paulo, e com essas características meio que homogeneizando todo o resto do país, né? Foi através dos governos do PT que começou a se pensar a descentralização da cultura e o investimento para a formação de cineclubes, por exemplo. Eu moro numa cidade que não tem cinema. E nós ganhamos, à época, concorremos um edital do governo federal com equipamentos para montar um cineclube na cidade. E criamos toda a magia do cinema, chamei o pipoqueiro da cidade, botamos tapete vermelho para estrear o cineclube, ou seja, se criou todo porque a ideia de formação de público, de acesso ao audiovisual produzido no Brasil, os pontos de cultura e tantas outras ações que visam essa questão do investimento e de entender a cultura como política pública. E mais do que isso, Thalita, eu acho que, assim, hoje a gente tem, e aí entrando um pouco da gente se questionar das políticas públicas da cultura, acho que a gente caiu numa armadilha, e aí a gente volta lá para o começo da nossa conversa sobre a burocratização excessiva de tudo, que é pensar a cultura somente através dos editais. Até eu vi que tu estava dizendo que tu vai chamar a Jandira aqui para conversar um pouco sobre o corte no orçamento para o PENAB, né? Para o Dir Blanc, né? E que o quanto isso impacta, mas assim, eu também sou crítica a gente pensar as políticas culturais só através de editais, entendeu? Porque está se criando uma terceirização das ações da cultura, e eu acho que é importante a gente pensar na democratização, e por isso que existem os editais, né, para democratizar o acesso, para garantir que todo mundo passe por uma seleção, para acabar com o balcão de negócios, porque o que acontece? Aqui em Jaguarão, a gente não conseguiu avançar com o sistema municipal de cultura, com os editais municipais de cultura, então o recurso da cultura, que é um recurso do orçamento livre, ele é utilizado para balcão de troca da prefeitura, do governo de turno, entendeu? A pessoa tem que ir lá pedir o caneco, eu queria fazer a minha festa, eu queria fazer um encontro de dança, porque aqui a gente tem muitas academias de dança que fazem festival de dança. Eu queria fazer um festival de dança, aí eu tenho que ir lá pedir para o prefeito para ver se ele me dá tantos de recurso, entendeu? Aí faz um convênio. Então, os editais, eles acabaram com essa ideia da cultura como balcão de troca, mas eles também burocratizaram tanto que as pessoas não sabem como acessar, que as culturas populares acabam prejudicadas para acessar esses recursos, por mais que se tente fazer formação para acessar edital, e que também acaba terceirizando políticas culturais que deveriam ser muito mais simples e de fácil acesso e de fomento, e estar na lógica da disputa da sociedade, entende? Terceirizando para quem exatamente você diz? Pelas Para escolhas os coletivos, para as empresas, que, né, através ou de PJ, ou de pessoa física, mas tu acaba terceirizando o sentido do amplo da política pública e desse viés que eu acho que é importante, da gente disputar a sociedade através de uma ideologia, entendeu? De um debate ideológico, a cultura como uma questão ideológica, que era isso que eu estava falando, né, no começo.
A gente disputa, inclusive, o poder da sociedade através da cultura, quando a gente prioriza as culturas populares, quando a gente cria mecanismos, por exemplo, os pontos de cultura eram um mecanismo que também eram através de editais, mas que muitos pontos foram reconhecidos solicitaram reconhecimento como ponto de cultura, então era uma carta, era todo um trabalho muito mais simplificado para tu conseguir transformar aquele lugar em ponto de cultura, valorizar aquele espaço, entendeu? E eu acho que hoje, com essa catatal de edital, tudo é edital, sabe? E que as pessoas nem conseguem acompanhar o fluxo, e que cada vez mais vai se profissionalizando, e que é importante também. Eu não sei se tu entende, eu estou aqui refletindo contigo e com quem está nos acompanhando. Perfeitamente. O artista ele precisa se profissionalizar para compreender leitura de edital, escrever projeto. Sim, a classe artística que Criar, se porque daí ele especializa. tem que criar, ele tem que, né, criar a música dele, a poesia dele, a dança dele, enfim, de todo. E ainda, ou senão ele vai contratar um produtor cultural, então a gente cria um outro sistema, e que não é de todo, eu não acho que seja totalmente dispensável ter isso, não, acho que isso pode ser uma ação, entendeu? As políticas públicas através de editais, mas não pode ser um todo, não pode ser só isso, a gente pensar a política pública do país, dos municípios, do estado. Né? É preciso que haja um envolvimento do poder público que pense projetos e programas para além dos editais. Né? Para que a gente não vai ficar sempre essa coisa de um fomento, de um financiamento do que é produzido e de toda essa burocratização que afasta, muitas vezes, essas culturas ditas populares, né? Sei lá, cultura produzida pelos povos originários, pelos povos de terreiro, pelo movimento hip hop e tantos outros, né? Porque não, acabam não sendo contemplados, né, por esses editais. Acabam não. Ou eles se profissionalizam a tal ponto para conseguirem contemplar, ou muitas vezes também acaba que geralmente os mesmos são contemplados, porque como já pegam, né, a manha, como a gente diz aqui, como já pegam o jeito de fazer os editais, como se profissionalizam em editais, acabam sempre sendo os mesmos contemplados, entendeu? Então, eu acho que eu entendo por que se chegou a isso, que era no sentido de democratizar o acesso aos recursos, e é importante, mas quando a gente pensa política pública de cultura, não pode se resumir a editais. E eu acho que hoje a gente está estagnado nesse ponto. Sabe, eu acho que a cultura ela é muito estratégica para a disputa da sociedade, para o enfrentamento à extrema-direita. A gente sempre fala que é uma guerra cultural que a gente enfrenta com a extrema-direita, né? Então, olha a importância que a cultura tem nisso, para a gente se resumir a questão somente de editais, né? Tá certo. Mafê, por último, eu queria só colocar uma publicação aqui da Manuela Dávila, aproveitar sua presença, ela que é sua conterrânea de estado, de uma publicação que ela fez ontem. Ontem, é. E vou até colocar ela na tela aqui e queria muito te ouvir. Acho que talvez tenha muito a ver com um pouco do que a gente dialogou aqui nessa noite, tanto com o Guilherme quanto com você. Deixa eu só colocar aqui na tela. A Manu, ela tá falando de 2 shows que aconteceram no final de semana em Porto Alegre. E aí ela fez um texto longo até, que tá na legenda, tá vendo? Em resumo, eu acho um texto muito oportuno, inclusive, e que tem muito a ver com o que a gente já discutiu e pretende discutir aqui no Cultura Brasileira. Então, ela diz aqui, muito em resumo, Mafê, que aconteceram esses 2 shows em Porto Alegre nesse final de semana. O Caetano Veloso com a Maria Bethânia, né, que é esse show que eles estão em turnê, e o show do, acho que é o Henrique e Juliano, esse é uma dupla sertaneja, Henrique e Juliano, que inclusive eu gosto de várias músicas do Henrique e Juliano, diga-se de passagem. E aí, ela, enfim, né, ela fez um longo texto aqui, traz uma reflexão falando o Brasil fragmentado e o que nos une. E aí, o que ela está trazendo aqui para acho que ela chama mesmo para uma discussão nesse texto, de que foram 2 shows que lotaram muito,
e ela fala de dois Brasis que não se dialogam, que não se conversam, que tem ali, claro, uma divisão de faixa etária também, né? É claro que a gente está falando do Caetano e da Maria Bethânia, e do Henrique e Juliano, que é uma dupla de sucesso, e sertanejo, sim, é escutado pela classe trabalhadora, viu, gente? Eu estou vendo aqui alguns comentários falando de sertanejo. Esse é um assunto que a gente quer tratar aqui, viu, Mafê? Fartamente, inclusive. Mas, enfim, a minha avaliação aqui, a minha pergunta, na verdade, a partir dessa reflexão que a Manu faz, e ela fala isso, né? Como é que esses dois Brasis não se conversam, não se dialogam? Que pretensa ideia de unidade nacional que a gente pretende ter? Que esses dois shows lotaram, um não sabia do outro. Se você pergunta para o público de um quem é um, o outro não sabe. Quer dizer, quem gosta de Henrique e Juliano não, talvez, né, não saiba, malemar sabe quem é Maria Bethânia e Caetano, e vice-versa. Eu arrisco, inclusive, dizer que talvez o público do Henrique e Juliano, que talvez seja uma massa mais bolsonarista, talvez mais pretensamente falando aqui também, né? Seja mais conservadora, seja uma certa juventude, etc., ela não é tão tuteladora e elitista quanto talvez a que está lá no público da Maria Bethânia e do Caetano. Também aqui muito no campo da especulação e generalizando. Mas partindo de todas essas premissas, eu queria te ouvir, que eu acho que essa publicação da Manu, ela é um convite para um debate, sabe? Para uma conversa mesmo. A gente tem um Brasil dividido, talvez isso, né, seja óbvio, mas eu queria te ouvir mesmo, como que você entende desses dois Brasis e como é que a gente consegue tentar conformar e dialogar, porque isso é algo que nos projeta aqui até como programa mesmo e tal, porque eu acho que tem classe trabalhadora, ao fim e ao cabo, tanto num público como no outro. Então, por que a gente está perdendo, inclusive, esse debate para a direita, para a extrema-direita em especial, sabe? Uhum. Acho que eu entendi. Eu não li o texto da Manu para começar, assim, eu não vi esse texto, né? Mas eu acho que a gente precisa também descer um pouco dessa romantização de classe trabalhadora no sentido. Porque é isso, sabe? Inclusive com essa questão do sertanejo, para começar. Eu trabalhei durante um tempo, eu me formei em jornalismo e fui trabalhar em Pomerode. Vocês já ouviram falar em Pomerode, que é a cidade lá que tem aparecido as suásticas e tudo mais. Então, assim, os meus chefes eram aqueles, né, alemães, olhos azuis, né? Eles só escutavam carrão, só escutavam sertanejo. Só escutavam sertanejo. Porque a gente precisa entender que por trás disso tudo existe também uma indústria, né? E eu não estou falando aqui na questão de gosto, entendeu? Eu acho que cada um pode gostar do que quiser ouvir, se quer ouvir sertanejo, quer ouvir. Agora, a gente precisa entender que a massificação disso se dá também por um projeto e por uma decisão de investimento, ou seja, as rádios só tocam isso, ou tu vai nas festas só toca isso, porque os caras despejam, porque essa indústria fonográfica fomenta isso e não fomenta, sei lá, o samba da Jovelina Pérola Negra, sei lá, qualquer outra coisa, entendeu? E escolhe essa música para vender, para colar e para representar setores que oprimem a classe trabalhadora. Para começar, é um pouco isso, né? Então, para a gente não romantizar nenhum dos dois polos, tá? Porque isso também se dá de alguma forma quando se pensa, que aí eu sei que tu falas bastante, até acompanho dessa coisa assim, da esquerda Caetano Veloso, né? Que tudo é só assim, você escuta Caetano Veloso, Chico Buarque, né? Então, assim, não é por aí também, né? Mas, por exemplo, o próprio Caetano é um cara que ele não é usa a palavra, mas ele transforma ou ele bebe muito da fonte da música popular mesmo, assim, ele faz releituras de músicas populares. A Maria Bethânia também gravou aquela música que ficou maravilhosa na voz dela com do Zezé de Camargo e Luciano, enfim, o amor, enfim. Então, assim, eu acho que essa divisão ela não se dá pura e simplesmente pelo gosto das pessoas, entendeu? Pelas suas escolhas.
ela é um resultado disso que é maior do que as escolhas, que são quem detém o poder dos meios de comunicação, quem detém o dinheiro da indústria fonográfica, quem decide o que nós vamos escutar, quem coordena, né, quem comanda os algoritmos. Então, essa divisão cultural, ela faz parte de uma divisão total da nossa sociedade, né? E a gente também romantizar ou se colocar nesse lugar de disputa, enquanto na verdade pode tudo, entendeu? Tu pode escutar o Juliano, esse que eu não conhecia, Henrique e tu Juliano pode e escutar Caetano Veloso. a Maria Bethânia e o Caetano e o Chico, e escutar o Revelação, que o Xande de Pilares, que gravou aquele disco maravilhoso do Caetano, e que eu adoro todas as músicas do Revelação. Então, assim, existe, pode, deve existir essa confluência, ainda mais na nossa cultura brasileira, que é diversa, que é rica, que é potente, entendeu? Que não tem uma cara só e que tem na sua construção também. Na sua construção criativa, essa intersecção entre as classes. O samba é isso, né? Olha o Noel Rosa, olha, entendeu? Cartola, Nelson Sargento, que cruza com Chico, que com a Alcione, que vai. O quanto essa interconexão das classes acontece na nossa cultura popular, faz parte da construção da nossa cultura popular, né? Então, eu não sei se eu te respondi, porque assim eu não li o Respondeu. texto, e mais Não, ou menos não respondeu sei se eu entendi a tua provocação, mas eu e acho que é um concordo pouco isso. contigo. Não, e concordo contigo. Acho que eu até brinco que nem o Caetano Veloso é tão esquerda Caetano Veloso quanto a esquerda Caetano Veloso. Mas e é uma provocação que eu faço que vai justamente na direção do que você colocou. A gente pode gostar de tudo, uma coisa não nega a outra, né? Então, essa pretensa ideia do que é bom e mau gosto musical, para ficar aqui no campo da música, por exemplo, né? E é um pouco assim, respondeu. E deixa eu aproveitar, então, antes, inclusive, de me despedir de você, porque eu já tomei bastante seu tempo aqui. Eu só quero Chegaram fazer um uns. parênteses que eu me lembrei de um show que o Caetano fez e que ele cantou aquele trecho daquela música Dói, um tapinha, não dói. E aquilo virou um auê, assim, porque o Pois Caetano, eu é, acho que o Caetano é um exemplo, inclusive, disso, que é isso, assim, a esquerda, Caetano Veloso, não tem nada a ver com o Caetano Veloso, porque ele é o exatamente. cara que muito faz isso. Ele é o cara que faz, assim, ó, demais essa questão de valorizar e de trazer essas culturas, né, essas criações que surgem da cultura popular para os palcos e para os shows que ele faz, né? Não, inclusive eu lembrei agora que ele foi muito criticado porque ele escolheu a Anitta para cantar junto com ele na Copa do Mundo. E aí muita gente falou assim, não, por que não a Marisa Monte? E nada, assim, eu sou alucinada pela Marisa Monte, inclusive. Ela é a minha grande musa inspiradora da música brasileira. Não só ela, mas enfim. Então não é sobre a Marisa Monte. Mas muita gente falou: olha, o Caetano escolheu a Anitta nem sabe cantar e etc. Mas o Caetano ele tem essa sagacidade do entendimento do que está rolando, do que está acontecendo. Então, é evidente que seria muito mais, e como foi, apropriado ter a Anitta cantando junto com ele na Copa do Mundo do que a Marisa Monte. Né? Não é nem certo ou errado, mas é uma leitura que ele está fazendo de Brasil, inclusive. Então, é muito, né, na linha do que você está trazendo realmente, Mafê, bem lembrado. Do Caetano cantar funk, inclusive. Sim, sim. Aquela Olha música, não, só, a gente podia ficar falando horas, aquela música, às vezes, no silêncio da noite, do Peninha, entendeu? Não é uma música da elite, né? erudita, É, exato, é. exatamente. Olha só, aqui só chegou um comentário da Karen falando, né? Mafê admirável, jornalista, parlamentar e feminista. E esse comentário da Mônica Carvalho aqui também, que diz: juntando as falas do Gui e da Maria Fernanda, o preconceito com a cultura popular só é visível depois que o capitalismo se apropria. Então é isso, Mafê.
Se você quiser fazer um último comentário, por favor, fique à vontade, mas já quero te agradecer muito e certamente quero te chamar mais vezes para a gente trocar ideias aqui e conversar. Ai, me chama que eu vou vir com o maior prazer. Já estava até com saudade de ver dessa função de computador de live aqui. Foi muito legal. Muito obrigada, viu, Thalita, pelo teu convite. Fiquei muito feliz de tu ter lembrado de mim, da gente poder bater esse papo. Gostei muito de estar aqui com vocês e me chama sempre que eu volto. Então tá bom, Mafê, obrigada. Boa noite. Até a Boa próxima. noite. Tchau, tchau.